Tô cheio de slides ainda. Ó, florestas tropicais, nós temos no Sudeste? É claro que nós temos. Nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica. É uma floresta tropical, tá? Cerrado, acabei de falar sobre ele, né? A gente deu uma super explicação sobre o que é o Cerrado, como ele é. Caatinga, nós temos? Sim, no norte de Minas Gerais. Nós temos Caatinga. Os campos nós temos? Sim, temos campos ao sul do estado de São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Mangues e restingas nós temos? Sim, nós temos mangues nos litorais, tá? Então, veja bem, quando a gente fala de vegetação, a gente não está falando exclusivamente de uma coisa. Quando a gente for na região norte, vocês vão ver vegetação, floresta equatorial, só. Mas não, no Sudeste nós temos 5 tipos, né? E ó, floresta tropical e cerrado, floresta tropical, cerrado, caatinga, campos e os mangues são biomas, tá? São biomas dentro de uma região e nem é a maior região em extensão territorial, tá? É uma região pequena em extensão territorial. A região norte e nordeste é muito maior do que a região sudeste. Beleza, meninos? Beleza? Boa, boa. O clima. Vamos, vamos pensar em duas coisas, tá? Primeiro, quando a gente falar de temperatura, a gente vai ter dois parâmetros para medir a temperatura. O primeiro parâmetro é a linha do Equador, tá? Quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, mais quente será aquela região. E o segundo parâmetro, que é o que vai influir diretamente na região sudeste, o segundo parâmetro é altitude. Agora vai a perguntinha para vocês, tá? Quanto mais baixa a altitude, maior ou menor a temperatura? Vamos de novo? Quanto mais baixa a altitude, maior ou menor a temperatura? Menor, maior, menor, maior, igual, maior. Vamos lá? Ó, gravem isso, tá? Altitude baixa, temperatura alta. Altitude alta, temperatura baixa, certo? Quanto menor a altitude, maior a temperatura. É por isso que o Rio de Janeiro é mais quente que Uberlândia. Uberlândia está a 880 metros de altitude. E o Rio de Janeiro está a quantos metros de altitude? Vocês sabem? Não, 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 não. Vou mudar a pergunta. Em relação à linha do mar, Rio de Janeiro está a quantos metros de altitude? 200. Menor. Zero. 170. Sim. Quem foi que respondeu zero que eu não vi? Foi a Gabi. Olha, meninas, ele está na linha do mar. Tem praia no Rio de Janeiro?
Se tem praia no Rio de Janeiro, a altitude é 0. Lembra que eu falei para vocês? Vocês estão na planície, lá na praia, é uma planície, e assim que vocês vão andando para o interior, vai aumentando a altitude. Por quê? A gente sai da planície e começa a subir os planaltos, tá? Então, aqui em Uberlândia, nós estamos sob um planalto, tá? E o Rio de Janeiro está sob a planície litorânea. Então, o Rio de Janeiro é mais quente do que Uberlândia, porque a altitude, ou a altura dele, tá? Pra gente falar mais, é, sem ter tanta formalidade, o Rio de Janeiro é o lugar mais baixo do que Uberlândia. Para você ir ao Rio de Janeiro, você está em Uberlândia. Para você ir ao Rio de Janeiro, você vai descer, tá? Você não sobe para ir para o Rio de Janeiro, você vai descer. Você está a 880 metros de altitude e você vai para altitude 0. Beleza? Beleza? Então, essa relação de temperatura, a gente vai tratar isso, tá? Toda a faixa litorânea do Brasil é mais quente do que o seu interior. A planície brasileira, planície costeira brasileira, é mais quente do que os planaltos, as chapadas, as depressões. Beleza? Beleza? Então, perceberam que se a gente for falar, vamos falar da região norte de novo, tá? Vamos traçar um paralelo da região norte. A região norte é quente, tá? É quente. E pronto, acabou. Ela é quente. Porque ela está em cima da linha do Equador, e aí já não importa mais altitude, não importa mais planalto, não importa mais planície. Ela é quente. Ponto final, tá? Agora, o nosso território perfeito aqui que nós vivemos, ele tem áreas mais quentes, áreas mais frias, áreas mais chuvosas, áreas mais secas, áreas mais ah, áreas com mais ventos, áreas com menos ventos, áreas com mais rios, áreas com menos rios. Então, essa região é uma região perfeita, tá? A palavra é essa, a região sudeste é a região perfeita para se viver, para se produzir, para se consumir, tá? Seríssimo. Algumas cidades montanhosas chegam a apresentar temperaturas negativas no inverno, como a formação temporária de geadas. A gente dá como exemplo Campos do Jordão. Campos do Jordão está em São Paulo, tá? Fica no centro de São Paulo. E ela é num lugar tão alto, tá? Se eu não estou enganado, é quase 2.000, acho que é quase 2.000 a altitude lá. E aí fica muito frio. E o inverno já é frio. Então, Campos do Jordão passa a formar geadas temporárias, tá? Isso vai acontecer? Vai acontecer alguma geada no Amazonas? Não vai, não vai. Sempre a região lá será quente, beleza? Aspectos humanos. Esse é bem legal, tá? Esse é muito legal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Meninas, tranquilo, belezinha? Aqui, meninas, eu fiz, ó, só para responder vocês, fiz a pesquisa aqui rapidinho. Campos do Jordão tem 1.700 metros de altitude, o dobro de Uberlândia, tá? Aqui nós temos a 800 metros, 880 metros, e lá são 1.700. É o dobro aqui de Uberlândia. Então, é o dobro quando Uberlândia. A conta não é exatamente essa, tá? A conta não é exatamente essa. Mas assim, ó, se aqui em Uberlândia está
15 graus, em Campos do Jordão vai estar 7, 6, tá? Beleza? O que que tá acontecendo aí, hein? Tem briga aí no chat? É isso mesmo, eu vou desativar esse chat aqui. Professor, é porque tem uns meninos que estão mandando figurinha aí e tá atrapalhando. Pessoal, vamos respeitar a aula. Já não está sendo fácil essas aulas online, né? E a gente está fazendo de tudo para melhorar aqui, para poder fazer as coisas para vocês. Tem que acabar, né? Então, por favor, tá? As perguntas são só para mim, tá? Certo? Certo? Manda um certo aí para mim. Beleza. Vamos voltar, meninos. Ó, aspectos humanos da região sudeste. A colonização portuguesa no Brasil, tá? Até o final do século XIX, a população do Sudeste era quase toda formada por descendentes de portugueses indígenas ou por escravos, tá? A língua mais falada na província de São Paulo era a língua geral, uma mistura de tupi e outras línguas indígenas com o português. Vocês vão perceber que a formação do Brasil, ela se passa, né, quando a colônia portuguesa, ela chega ao Sudeste, tá? Ela chega ao Sudeste. Inclusive, ela viu o potencial tão grande do Sudeste que teve a mudança de capital, né? A capital do Brasil, ela sai da região Nordeste para a região Sudeste, tá? Então, esses aspectos humanos aí, ó, a formação humana de como você é hoje, independente de como a formação de como o brasileiro é hoje, tá? Independente do lugar que ele vive, tá? Ela passa diretamente para essa formação territorial do sudeste do Brasil, certo? A gente tem a abolição da escravatura em 88, né? Lei Áurea, apenas alguns aspectozinhos aí para a gente poder dimensionar esses aspectos humanos que ocorreram e ocorrem, tá? Na região sudeste. Região mais populosa do Brasil e a mais povoada do Brasil. Vou voltar aqui para vocês, tá? Vou voltar aqui. Prestem atenção, meninos. A gente comentou sobre isso nos slides aí passados, né? Mas o porquê de essa população ela ela está tão presente, né? A maior parte do Brasil fica no Sudeste, né? Aí a gente vai voltar para aqueles aspectos produtivos, tá? Sempre a gente tem a tendência de migrar para esses lugares produtivos, principalmente onde tenha trabalho, tá? As outras regiões, elas têm menos trabalho. Então, se elas têm menos trabalho, a gente a gente tem a tendência de não ficar nessas regiões. Então, além das pessoas que nascem aqui todos os dias, todos os anos, né? A gente ainda tem as pessoas que vêm para cá, que nascem em outros lugares e vêm para nossa região. Dificilmente existe uma saída nossa para outras regiões. A tendência mesmo é que essas pessoas que estão em regiões menos produtivas venham para cá. Por isso a população é tão grande. Densidade demográfica é de 72,26 habitantes por quilômetro quadrado. Imagine o seguinte: num, num raio de, uh, de 1 quilômetro, tem 70 pessoas, tá? O índice de urbanização chega a 88%, tá? Quando você chega num índice maior, no índice de 100%, o que vai acontecer? Índice populacional, 100%, tá? O que isso acontece?
O índice populacional da região sudeste é de 88%. Se você chegar num índice populacional de 100%, o que que isso acontece? Nada? Só chegou no índice, pronto? Não, Rafael. Não é isso. É uma consequência, Laís. É uma consequência. É uma aglomeração, muito bem. Olha aqui, ó. Vamos pensar no seguinte: a cidade de São Paulo é uma cidade que chegou no sua densidade 100%, tá? E aí ela começa a afastar, a aglomerar pessoas de outras cidades. Vamos pensar no seguinte, tá? Que Uberlândia começa a crescer tanto, a gente começa a lotear todos os terrenos por perto, tá? E a gente vai chegar lá em Araguari. Quando a gente chega em Araguari, nós temos Uberlândia sendo ele aglomerando a cidade de Araguari. A cidade de Araguari vira uma cidade satélite de Uberlândia, tá? Então, assim, nós temos várias e várias cidades satélites nesse lugar chegaram a 100%. Então, a região sudeste, ela está a 88%, porque tem lugares ainda com muito espaço. Mas tem lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, ah, Belo Horizonte, que já não tem mais espaço, tá? Cidade satélite, para quem perguntou, é as cidades menores que estão em volta de uma cidade grande, tá? Então, assim, ó, você tem Uberlândia como uma cidade grande e Araguari como uma cidade satélite, tá? Tá bom, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque eu tô um pouquinho preso no tempo, tá? Mas olha, conseguiram pegar? Conseguiram entender? Tá? Nós temos uma cidade principal, São Paulo, e aí você tem Guarulhos, que é uma cidade grande também, importante, mas ali já não existe divisa com São Paulo mais. São Paulo aglomerou, ele já sugou Guarulhos, né? Você tem aí Belo Horizonte como uma cidade grande, e você tem Betim como uma cidade satélite em volta, né? Belo Horizonte já chegou lá em Betim, beleza? É como se o Uberlândia a gente começasse a fazer casas, indústrias e prédios e tal, e a gente chegasse até Araguari, tá? Quando chegou a Araguari, não tem mais lugar para o Uberlândia crescer. Então, nós chegamos na densidade 100%, beleza? Beleza? Bom, meninos, isso já é o final mesmo da aula, tá? Ah, não é preciso a gente falar de todas as culturas diferentes, né? A gente tem, por exemplo, numa mesma cidade, várias culturas distintas. E eu vou repetir mais uma vez, nas outras regiões, a cultura ela não é tão diversificada, porque eles são enraizados com aquela região. Já nós não. Somos é, formados de migrantes, né? Então, assim, a gente tem uma miscigenação, a gente tem uma mistura de culturas. Então, a gente tem artesanato dos diversos tipos, danças e folguedo, nós temos lendas e mitos que aconteceram, ou contos, né? Pratos típicos, festas populares, cultos, sabe? Todas essas partes de cultura aqui, nossa, é extremamente diversificada. A gente não precisa ficar aqui disseminando cada um, tá? A gente não precisa ficar aqui. Aqui tem a cultura disso, cultura daquilo. A gente tem que saber que a gente vive numa região de influência de muitas outras. Então, tem pessoas aqui que nasceram na região norte, tem pessoas aqui que nasceram na região nordeste, pessoas que nasceram na região sul,
Centro-Oeste e pessoas que nasceram fora do país. Tudo isso aglomerado na região Sudeste, tá? Então, essa miscigenação, essa mistura de culturas, ela é muito importante, tá? Ela é uma característica muito importante, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a região Nordeste, a cultura ela é muito similar em toda a região, em todos os estados. Beleza? Beleza? Vamos para os finais. Turismo, né? É uma grande fonte aí é uma grande fonte econômica, né, do país, né? As praias, cidades históricas, né? Então, assim, o turismo ele se faz muito presente na região Sudeste. É o turismo, é o ponto de maior turismo do Brasil. É a maior economia, o maior turismo, é o maior, melhor meio de vida, sabe? É, como eu disse para vocês, é a região perfeita. Muitos chamam-se de coração do Brasil, né? Aqui que pulsa a toda a produção do Brasil. Atividades econômicas, pecuária, agricultura, extração de minérios, indústria, comércio, são base do seu grande poder econômico, tá? A gente já citou isso nos outros comentários. A indústria é a sua principal atividade econômica. Concentração de indústrias privilegia o comércio, tornando essa região responsável pela maior parte das importações e exportações brasileiras. Bom, meninos, deixei aqui o mapinha só para vocês verem, tá? Para vocês conseguirem visualizarem a região sudeste, a importância, onde ela está localizada, tá? Peguem aí, ó, façam um mapa mental, tracem a linha do Trópico de Capricórnio, tracem a linha do Equador para vocês verem. Ela fica entre o Trópico e o Equador. É uma região extremamente perfeita, né? Para se viver, para se produzir, para se consumir, tá? A região mais importante do território brasileiro. Certo? Certo, meninos? Dá um ok aí para mim. Não, não precisa. Eu vou colocar esses slides todos lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tá? É só vocês baixarem lá e vocês vão ver. Não precisa fazer o mapa, não, tá bom? Certinho, certinho. Ô, pessoal, hoje já encerrei aqui, tá?